Então, afinal de contas, o que é esse tal de preventivo de incêndio? Para que ele serve e por que eu deveria, por fim, saber o que é esse preventivo de incêndio, né? Nesse vídeo, eu pretendo te responder essas três perguntas. O que é, para que serve e por que eu deveria saber? Fechou? Toca a vinheta, depois a vinheta eu te explico um pouquinho mais. Bem-vindo ao nosso canal, eu sou Janquiel Lima e nesse vídeo você vai compreender um pouquinho mais sobre o que é o preventivo de combate a incêndio. Vamos lá, primeira pergunta, o que é? É um conjunto de sistemas e medidas que reunidos, eles fazem o combate ao princípio de incêndio. Então é um conjunto de sistemas e medidas, fechou? Mas para mim poder saber de fato o que é esse conjunto, e como ele funciona, eu preciso separar duas coisas. Princípio de incêndio. Vamos lá. Princípio, incêndio, xizinho, um vezes o outro. Princípio de incêndio. Princípio de incêndio é aquele incêndio que eu posso controlar, ou seja, o fogo sob posse e domínio de controle humano. Certo? Como assim? Se você vai pegar e vai cozinhar, por exemplo, você vai ligar o fogo da chama do fogão, isso pode ser considerado um princípio de incêndio. É um fogo que está sob o seu controle. Se você faz churrasco, dentro da churrasqueira vai ter aquela labareda, aquela chama ali, isso é um princípio de incêndio. Se você tivesse, por exemplo, fazendo um churrasco num camping, e tivesse num clima seco, agora é verão, por exemplo, aqui no Brasil, onde eu estou gravando esse vídeo, então se por acaso esse incêndio, esse princípio de incêndio dessa churrasqueira cai no chão, e pega fogo na grama, na madeira que tiver em volta ali e se espalha para a floresta e ele sai da posse do seu controle de combate imediato, ou seja, não tem o que você possa fazer no momento para apagar aquele fogo ali, ele passa a ser incêndio. Princípio de incêndio é um fogo ou um incêndio que eu posso apagar facilmente. Pegou fogo numa panela, eu coloco uma tampa, acaba com oxigênio ali, eu apaguei o princípio de incêndio. Incêndio eu não tenho como controlar, daí tem que vir forças de fora, órgãos e sistemas para combater, fechou? Então, incêndio eu não controlo, princípio de incêndio eu controlo. E quais são os sistemas e medidas do preventivo de combate a incêndio? Cara, quando a gente fala preventivo de incêndio, ele é um leque gigantesco. Tudo que eu colocar para garantir que a pessoa fique com segurança perante ao incêndio, eu estou fazendo parte de preventivo de incêndio. Eu anotei aqui para a gente alguns dos sistemas que fazem parte: extintores de incêndio, luminárias de emergência, planos ou placas indicativas, placas luminosas de incêndio, centrais de alarme de incêndio, escadarias, dos mais diversos tipos de escadarias, corrimão de escada, porta corta-fogo, piso antiderrapante, rota de fuga, central de gás, central de hidrante, placas e rotas luminosas e treinamentos. Ou seja, preventivo de incêndio, ele é um universo muito grande, vai desde o extintor de incêndio até a rede de combate por hidrantes, tudo isso é preventivo de incêndio. Então a dica que vai ficar, por que você deve saber o que de fato é um preventivo de incêndio, é muito simples. Quando você sabe que tudo o que tem ao teu redor, seja iluminação de emergência, seja extintor de incêndio, seja placa de saída, fui jantar num restaurante, você entrou lá e identificou um extintor, isso é preventivo de incêndio. Eu fui no banheiro e vi uma plaquinha lá de saída com uma seta, isso é preventivo de incêndio. E por que eu deveria saber? A partir do momento que eu começo a ter conhecimento do que é o preventivo de incêndio, eu começo a ficar atento aonde tem, aonde não tem. E se eu for administrador, se eu for gestor, se eu for engenheiro, se eu for arquiteto, se eu for síndico ou se eu for instalador, eu ter ciência do conjunto completo do que é um preventivo de incêndio e toda a sua totalidade façam que eu seja um profissional melhor. Se eu sou um cidadão normal que não vive do preventivo de incêndio, mas eu trabalho em algum lugar, é fundamental eu saber do preventivo de incêndio daquele lugar. Por exemplo, trabalho num call center, tem um monte de gente trabalhando ali. E se pega fogo,
Todo ano pega fogo em várias empresas, em vários prédios, em vários condomínios, em vários locais. Se não pegasse fogo, não teria os bombeiros ali para fazer o combate, e cada vez mais a gente precisa de um corpo efetivo maior para poder fazer o combate devido à população flutuante dentro desses ambientes que cada vez aumenta mais, tanto a fixa quanto a flutuante. Então eu, como cidadão civil, sabendo se funciona o extintor, se está em dia de recarga do extintor, se tem uma escadaria, para onde é que eu vou, como eu faço para sair, eu fico mais protegido. O melhor exemplo que tem da funcionabilidade real para o cidadão do preventivo de incêndio é o avião. Quando a gente entra para fazer uma viagem aérea, né, a aeromoça vai dizer para a gente, em caso de emergência, tem placas, portas de saída, as suas laterais, vai ter fitas luminosas no chão, máscaras vão cair de oxigênio, iluminação de emergência vai acender, né? Para quê? Ela faz um comunicado em caso de emergência, porque você está num ambiente fechado que é propício a incidentes. Então você tem que estar atento a isso, como cidadão também, no seu dia a dia, aí no seu trabalho, aí no seu condomínio, ou quem sabe até na sua casa. Porque 70% dos incidentes acontecem sim em residências também. Então, espero que eu possa ter respondido as perguntas do que é um preventivo de incêndio. O nosso canal, ele está começando agora, né? Ele é um canal pequeno, e se esse conteúdo aqui foi bacana, a gente está tentando se esforçar cada vez mais para gerar um bom conteúdo para vocês, eu te peço para ajudar a gente a crescer o nosso canal. Então, para isso, a gente precisa que faça o quê? Compartilhe com outras pessoas esse conteúdo para que mais pessoas possam saber o que é o preventivo de incêndio. Dá um curtir se você curtiu o conteúdo, ou um não curtir se você não curtiu o conteúdo. Ou comenta aqui, Janquiel, fala para mim sobre como faz para usar um extintor de incêndio, por exemplo. Fala para mim por que eu devo ter uma central de alarme de incêndio num prédio, e a gente te responde. Ajuda a gente então compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, e bora pro próximo vídeo. Valeu, galera!